Fala aí, seus corintianos e Igor Coronado, tudo certo com vocês? Pois bem, mano, o torcedor e agora ex-jogador, o Coronado, acertou mesmo a sua rescisão com o Corinthians nesse sábado. Ele que tava aí com uma dívida de 10 milhões de reais em luvas, chegou a um acordo pra sair do clube e que bom, né? Que bom que foi melhor do que eu pensei, já que ao invés de pedir o valor inteiro do contrato até o final, acabou que as partes se entenderam em pagar apenas os 10 milhões devidos, acordados aí em 18 parcelas e só, mano, apenas isso. O Corinthians consegue se livrar de pelo menos 17 milhões que teria que pagar para ele até fevereiro de 2026 e também, claro, afasta o risco de ser processado futuramente, a menos que pague tudo em dia, o que a gente sabe que, né, tem grandes chances de não acontecer. Enfim, terminou aqui a passagem de Igor Coronado pelo Timão, fiel, com 67 jogos, 7 gols e 5 assistências e uma decepção gigantesca. Assim, uma das passagens que eu mais me decepcionei nos últimos anos, só não superou a do Luan, claro, não foi tão ruim quanto a do Rojas também, mas pro que eu esperava que ele pudesse render desde o início, eu realmente fico triste que as coisas terminaram desse jeito. Inclusive torço muito, né, para que ele volte pra Arábia, vá pra Grécia, pra fora mesmo, porque o meu medo é ele parar num Vasco da vida, num Cruzeiro, nesses times aqui do Brasil e aí despontar de vez, porque futebol ele sempre teve, é um cara talentoso, é corintiano, não tava aqui de sacanagem. O que matou, claro, foi esse fisco aí de muitos anos na Arábia e acho que a expectativa também, sabe, a gente esperava muito que ele fosse um dos melhores jogadores do Brasil, o substituto perfeito do Garro e tudo mais, e ele não conseguiu chegar nem perto disso, por várias razões, claro, mas não conseguiu ser eficiente, também era muito caro pro que entregava, e aí, claro, se despede com a torcida comemorando. Mas tá aí, que vai em paz, seja feliz onde for, porque apesar de tudo, ainda é mais um do bando de loucos, falou? E além de Igor Coronado, a diretoria também segue tentando viabilizar alguma venda ou um empréstimo que seja de pelo menos mais 4 jogadores até o início da próxima janela, que no caso seria aí do Palácios, do Maná, do Hugo, que poucos até se lembram que ele tá no elenco, e do Kaique Ferrari, que inclusive jogou contra o Grêmio no último jogo antes da pausa pro Mundial. Então, ao menos inicialmente aí o Dorival teria dado um aval para a diretoria que não pretende utilizar esses jogadores ou que pode se desfazer, emprestar, tanto faz. Só que até então, pelo menos publicamente, apenas o Palácios que teve sondagens recentes da MLS e da Espanha. Os demais, filho, ou por falta de visibilidade, ou porque são ruins da bola, ninguém veio atrás até onde sabemos. E outra, né? Mesmo que o Corinthians queira negociar, difícil é achar alguém pra levar. Inclusive o Léo Maná, com todo respeito, se ele fardar numa Série C da vida, ele tem que agradecer por isso. Porque até aqui, filho, é um futebol de nível Hungria, Bélgica, Honduras, sabe esses países pequenos? O futebol dele é esse aí. O Hugo, a mesma coisa, cara. O Charles, que também não tá nessa lista, mas por mim, colocava um laço nesses caras, embrulhava pra presente e mandaria todo mundo embora, né? Desses eu só não mandaria o Kaique. Acho que ainda tem talento pra mostrar, tem futebol, tá numa posição que não tem uma concorrência tão boa assim, mas também tem que ver como é o dia a dia dele pra pedir o cara, né? Porque dizem as más línguas que se ele fosse um animal, seria um bicho preguiça. Mas tá aí. Em breve mais saídas também, ao menos as menores por enquanto, mas eu quero só ver como é que vão repor isso aí, viu? Se vão trazer outros bagres, se vão usar a base ou se vão deixar como tá, porque dinheiro tá osso. Bom, tá praticamente confirmado que o Corinthians vai jogar para menos de 20 mil pessoas na Neoquímica Arena nessa volta aos gramados, fiel. Porque o clube ainda não conseguiu fazer a instalação dos equipamentos de biometria facial na arena desde então. Porque além do atraso, até problemas para testar os equipamentos eles tiveram, né? Só deu BO. Ou seja, para esse primeiro jogo contra o Bragantino, no dia 13, já era certo antes que não daria tempo de instalarem tudo. O próprio clube mesmo tinha expectativa de testar um setor por jogo, porque não tinha confiança de implementar de vez. E agora com esses problemas então e precisando fazer tudo em cima da hora, aí que não vai dar mesmo. Enfim, a menos que o Corinthians mande o seu jogo em outro estádio, que já esteja em dia de preferência, vai acabar jogando na arena para menos de 20 mil pessoas. E malandro, se pensar nisso, no primeiro jogo contra o Bragantino já é ruim, imagina pro derby no dia 30, imagina jogar para menos de 20 mil pessoas no jogo mais importante do ano, 2 semanas depois, por sinal. Não tem como, cara, perderam muito tempo a definir, para instalar, para fazer as coisas do jeito certo, e agora o prejuízo vai ser muito mais do que só financeiro, tá? Vão ter que rebolar para encontrar uma solução, porque o Corinthians já tá naquelas, já não tá praticando aquele futebol, as coisas já não tão boas, e ainda vai jogar na arena, que cabe quase 50 mil, praticamente vazia, não tem condição, né, fiel? É pedir para levar taco, pô. Bom, enquanto uns rescindem, outros ficam perto de renovar. Só que esse daí, pelo amor de Deus, João Pedro Choca. Sim, segundo a Rádio Itatiaia, em alguns dias ele deve se reunir com o Fabinho Soldado para tratar a sua extensão de contrato, que atualmente é válido até o fim de 2026. E mesmo não tendo risco dele sair por um pré-contrato e tudo mais, por uma questão de valorização, já que é o mesmo contrato de quando ele estava no Sub-20 ainda, o Corinthians pretende propor um aumento no vínculo por mais 3 anos, até o fim de
2029, além, é claro, de um aumento nos valores também, para não correr o risco de chegar alguém, oferecer pouca coisa a mais e levar. Como se tudo que eu menos quisesse no mundo também fosse isso, né? Nossa, que medo de perder o Tchoka, viu? Mas assim, cara, mesmo que ele não venha jogando com tanta frequência, mesmo que não seja craque de bola, ou talvez até não seja útil, essa renovação faz parte de uma valorização que a diretoria quer implementar nas categorias de base, que deve e tem que ser o nosso foco até o final do ano, até porque a verba para contratação tá curta. E como eu sempre falo aqui, mano, se for para trazer um qualquer, pagando valores milionários pro cara ficar aí jogado, né, sem ter utilidade nenhuma, é melhor usar os que já tem aqui. Mesmo que esse alguém não seja lá essas crocâncias toda, como é o caso do Tchoka, pelo menos ainda pode acontecer dele evoluir, de entrar numa fase boa, e numa dessas, cara, um árabe doido da vida, um turco, né, esses mercado louco, acaba levando. Enfim, é o que temos pra hoje. E é aquilo também, os bons já foram. Murilo, João Vitor, Robert Renan, quem despontou rápido, filho, não ficou muito tempo pra contar a história não. Então, sobrou o que sobrou pra jogar, né? Pô, não é por nada não, viu? Mas agora sem o Coronado, o Corinthians bem que poderia ir atrás do tal do Juan Quinteiro, hein? Se lembra dele? Aquele que nos fez de gato-sapato no Sul-Americano do ano passado? Foi muito bem também na América de Cali esse ano? Pois bem, nessa semana ele teria confirmado que vai deixar o clube colombiano por falta de dinheiro, inclusive. Olha só que coincidência, né? Mas na boa, é um jogador super barato porque tá no mercado que não paga muito bem, né? Não é muito valorizado. Tem 32 anos, é uma idade boa ainda, tem muita lenha pra queimar. E sei lá, mano, eu acho que vale o investimento sim. Ainda mais porque de qualquer jeito, o Corinthians vai ter que ir atrás de um meia nessa janela, já que nós vimos aí como é que vai ser quando o Garro não tiver. Então, pelo menos um meia boca tem que ter, né? E não que o Quinteiro seja meia boca, mas vocês entenderam, né? E outra, esse lance que ele tá gordo e tudo mais, que não tem como trazer desse jeito, pô, o cara é um jogador de futebol, filho. Se o cara quiser, em 3 semanas, no máximo, ele já fica fininho de novo. Se fizer um projetinho com o Toguro, então, em 2 meses já tá subindo nos palcos pra competir, né? Então, assim, é uma contratação que eu faria e acho que se daria muito bem por aqui. Afinal, esse ano, pelo menos, foram 3 gols e 6 assistências em 21 jogos, e isso no fraco América de Cali, números bem parecidos com o do Coronado, por sinal. Então imagina esse cara num time mais arrumado, um bom elenco, que briga por alguma coisa, que obviamente não é o nosso caso, mas num time como o do Corinthians hoje, para ser um reserva que briga de vez em quando, seria uma excelente contratação, barato, bom de bola e conhecido também. E aí, será que vale a pena o Timão trazer? Porque ele mesmo já tá até seguindo o filho do Dorival, hein? Será que na DM dele já não pintou aquela ideia? Ô, vem jogar aqui, tão precisando? Sei não, hein? Mas comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way, never back to you.